Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente está iniciando um tema novo nas nossas aulas de Sociologia. A gente vai falar sobre um tema chamado raça, etnia e multiculturalismo. Nesse tema, ao longo de alguns vídeos, a gente vai discutir questões como o que significa raça, o que significa etnia, significado de palavras, conceitos importantes para nós na Sociologia, como preconceito, como discriminação, como segregação. A gente vai falar de ações afirmativas, a gente vai falar de relações entre culturas diferentes e a gente vai falar do que seria essa proposta do multiculturalismo e de uma proposta alternativa ao multiculturalismo, que é o interculturalismo. Tudo isso a gente vai entender ao longo desses vídeos. Já adianto que a gente vai tratar ao longo desses vídeos de alguns temas bem polêmicos, então é fundamental que sempre que vocês tiverem dúvidas, sempre que vocês acharem alguma coisa estranha no vídeo, alguma coisa estranha na aula, alguma coisa que você tenha dificuldade para compreender ou para concordar, que você procure o professor, tire suas dúvidas. Às vezes, por conta de algum conhecimento anterior, de alguma coisa que você ouviu, você tem já alguma ideia pré-estabelecida e que na hora que a gente mostra na aula de Sociologia um ponto de vista diferente, isso pode te causar algum incômodo, algum desconforto. Então é sempre legal, sempre que você sentir esse incômodo, esse desconforto, conversar com o professor, porque às vezes pode ser que você não tenha compreendido direito algum conceito, alguma coisa que foi explicada, ou pode ser que de repente você tenha percebido que alguma coisa que você imaginava não era bem assim que funcionava. Então, assim, sempre que você tiver algum incômodo, alguma dúvida, algum desconforto nas aulas, conversa com a gente, procura o professor para a gente ver de onde que vem esse desconforto, que às vezes pode ser um mal-entendido. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar esse primeiro vídeo, a gente vai tratar principalmente de um conceito que é o conceito de preconceito, né? Um preconceito, justamente. Esse conceito, ele se liga com outros dois, que são de discriminação e segregação, e são três conceitos que aparecem muito fortemente quando a gente analisa sociedades. São três, né, conceitos muito utilizados e que as pessoas, em geral, confundem. Às vezes, no senso comum, preconceito, discriminação e segregação aparecem como sinônimos. Segregação um pouco menos, não se fala tanto no dia a dia, mas preconceito e discriminação parece que são a mesma coisa, e na verdade não são. A gente está falando de três coisas diferentes, que muitas vezes aparecem juntas, muitas vezes um leva ao outro, mas são três coisas diferentes. Esses três conceitos, né, preconceito, discriminação e segregação, eles têm a ver com disputas, geralmente. Eles se relacionam com disputas políticas, eles se relacionam com disputas por território, disputas institucionais, né, controle de instituições, e disputas simbólicas. Disputas simbólicas têm a ver com o significado que se atribui a uma determinada coisa. Então, tudo isso envolve esses conceitos de preconceito, discriminação e segregação. Eles também mudam de uma época para outra, né? Mudam de um período histórico para outro, assim também como eles mudam em circunstâncias socioculturais diferentes, ou seja, de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra. Às vezes, o preconceito vai funcionar de formas distintas, a discriminação e a segregação vão funcionar de formas distintas. Então, são conceitos que eles não são universais, né? Mas eles às vezes funcionam com lógicas, com dinâmicas diferentes, dependendo do contexto histórico, do contexto social e do contexto cultural. Como eu disse, né, preconceito, discriminação e segregação não são exatamente a mesma coisa. Aliás, não são a mesma coisa, mas muitas vezes o preconceito leva à discriminação e leva à segregação. A discriminação e a segregação, elas têm como efeitos na sociedade muitas vezes a geração de estruturas hierárquicas, ou seja, determinar hierarquias entre grupos, colocar um grupo acima e outro grupo abaixo. Então vai ter um grupo que vai ter mais poder, ou que vai ter mais vantagens, ou que vai ter mais privilégios, ou que vai ter acesso a mais coisas, e outro grupo que geralmente sofre preconceito e por conta disso é discriminado ou segregado, e aí vai ter menos acesso. E esses mecanismos, né, essas ações pautadas pelo preconceito que geram discriminação e que geram segregação, elas podem ser nada mais do que a materialização de alguns processos ideológicos, ou seja, de algumas ideias de sociedade, mas que muitas vezes são baseadas em informações incorretas, em ideias incorretas, mas que vão
reger a sociedade. Então, né, lembrando lá nossas aulas de cultura e ideologia, uma das definições que a gente tem para ideologia é justamente que ideologia é uma ideia falsa, uma ideia equivocada que encobre uma parte da realidade. Então a pessoa vive acreditando naquilo, acreditando que as coisas têm que ser daquela forma, e ela pauta a vida dela naquilo, mas na verdade essa ideia ela está incorreta, ela está incompleta, ela é simplesmente falsa. Então, muitas vezes, as ideias preconceituosas que levam à discriminação e à segregação nada mais são do que a forma com que determinadas ideologias se manifestam. Então, às vezes, algumas ideologias são baseadas em preconceitos, em discriminações, aliás, são baseadas em preconceitos e levam à discriminação e à segregação. E a gente vai ver que, ao longo dos vídeos, que uma das ideologias que existe na sociedade é justamente a ideologia racista, que entende que determinadas raças são superiores a outras. Então, muitas vezes o preconceito nada mais é do que a manifestação de uma ideologia e que, ao se concretizar, gera discriminação e gera segregação que vão reafirmar hegemonias na sociedade. Ou seja, um determinado grupo que está no poder, ele age com preconceito para com os outros grupos e esse preconceito ele é o reflexo de uma ideologia que vai discriminar e vai segregar os outros grupos para manter esse grupo que está no poder, para fazer com que os outros grupos não cheguem ao poder. Então, né, acaba a discriminação e a segregação levando a manter um grupo no poder e a subordinar outros grupos. Então, preconceito, discriminação e segregação muitas vezes tem a ver com essas relações de poder dentro da sociedade. Isso a gente vai ver ao longo dos vídeos. Pois bem, o preconceito ele também se relaciona com as desigualdades sociais. Então, preconceito e desigualdade social muitas vezes caminham juntos. Então, não só o preconceito, mas como consequências possíveis do preconceito, que são a discriminação e a segregação, eles muitas vezes servem como base, critério e referência para as desigualdades. Então, às vezes o preconceito ele é utilizado para justificar porque alguém tem uma condição inferior, ele é utilizado para justificar porque alguém é mais pobre, ou porque alguém tem menos escolaridade, ou porque alguém tem menos acesso a determinados bens da sociedade. E, né, as discriminações e as segregações, elas vão reafirmar essas diferenças. Então, a discriminação e a segregação, ela vai ser essa diferença social, essa desigualdade social colocada em prática, né? Vai ser a prática da desigualdade social. Por isso, quando a gente fala em sociedades baseadas em direitos humanos, a ideia de que todos são iguais perante a lei, a ideia de que todos têm acesso aos direitos básicos, né? Lembrando que quando a gente fala de direitos humanos, muita gente tem a ideia de que direito humano é a galera que vai lá defender bandido dentro da cadeia. Não, direitos humanos são os direitos básicos a que todo ser humano deveria ter acesso. Direito à vida, direito à liberdade, direito à alimentação digna, direito à moradia digna, e isso são direitos humanos, né? Direito a um justo julgamento, né? Por isso que tem uma galera dos direitos humanos que vai defender criminosos, mas não é que vai defender o criminoso, vai garantir que ele tenha um julgamento justo. Então tudo isso são direitos humanos, são necessidades básicas de todo ser humano. Então quando a gente fala de uma sociedade baseada em direitos humanos, é uma sociedade que garanta que todos tenham acesso aos direitos básicos. E para que todos tenham acesso pelo menos aos direitos básicos, o respeito à diversidade, e principalmente à diversidade étnico-cultural, entender que, independente da sua cultura, da sua etnia, você é um ser humano e que tem os mesmos direitos básicos que qualquer ser humano. Então, para que a sociedade funcione dessa forma, ela precisa questionar e investigar de onde vêm os pensamentos preconceituosos. Por que as pessoas acham que uma determinada pessoa, por ser de uma determinada etnia ou por ter uma determinada cultura, ela é desse jeito, ou ela vai merecer menos coisas, ou ela não vai ser digna de ter algo? De onde vem esse pensamento? E quando a gente se questiona sobre a origem desses pensamentos preconceituosos, é muito mais fácil de entender por que eles estão errados. E quando a gente entende por que eles estão errados, fica mais fácil de combatê-los. Portanto, para que isso fique claro, a gente precisa compreender o contexto em que determinados valores e determinadas condutas, né, determinados padrões de comportamento se formam. Por que nós aprendemos a tratar determinadas pessoas de uma forma e outras pessoas de outra forma? Se a gente compreender esses mecanismos, a gente vai conseguir pautar as nossas opiniões, não com base nos preconceitos ou reproduzindo preconceitos, mas a gente vai conseguir pautar as nossas opiniões em reflexões mais bem fundamentadas. Então, se eu entendo que muitas vezes
eu trato uma pessoa de uma forma menos legal, assim, eu trato uma pessoa pior do que outra, e eu percebo que esse meu tratamento diferenciado, esse tratamento ruim para essa pessoa, na verdade vem de uma ideia equivocada, vem de um preconceito, vem de uma ideia de que aquela pessoa pertence a um grupo que é inferior, que tem que ser maltratado. E eu percebo que essa ideia ela parte de uma noção errada, ou de uma noção que não faz sentido na nossa sociedade atual, eu paro de ter esse comportamento. Eu vou passar a tratar essa pessoa como ela merece ser tratada, como ela deve ser tratada, que é igual aos demais na sociedade. Então é muito importante a gente pensar sempre na origem dos preconceitos, na origem da desigualdade, na origem da discriminação e da segregação. Se a gente consegue entender o processo que leva ao preconceito, à discriminação e à segregação, fica mais fácil da gente combater e da gente perceber que eles não são naturais, que eles não são assim porque são. Eles são assim porque foram construídos historicamente e podem ser mudados. Pois bem, então o primeiro dos conceitos, que é o conceito que a gente vai trabalhar durante mais tempo, né, nesses vídeos, é o que vai demandar mais tempo da gente, porque ele é o básico, é o que vai gerar os demais, é o conceito de preconceito. O que é preconceito? A gente fala muito assim, no senso comum, né, você já deve ter ouvido assim, que o preconceito é uma ideia pré-concebida, é o preconceito, é a ideia que eu tenho antes de conhecer alguém. Genericamente, no senso comum, é dessa forma que a gente trata. Mas em sociologia a gente vai tratar o preconceito de uma forma um pouco mais particular, uma definição um pouco mais precisa para o preconceito, tá? A gente vai tratar o preconceito com essa definição que está colocada aqui para vocês. Aqui, preconceito. A gente vai considerar o preconceito como uma atitude negativa e desfavorável em relação a uma pessoa, grupo, povo ou cultura diferente. Então, o preconceito é quando eu tenho uma ideia negativa e desfavorável a respeito de alguém ou um grupo, um povo ou uma cultura diferente da minha. Então, quando eu olho para alguém ou um grupo diferente e eu tenho uma atitude negativa em relação a esse grupo simplesmente porque ele é diferente, isso é o que nós chamamos de preconceito nessa abordagem que a gente está tratando na sociologia, tudo bem? Então, é o olhar para o outro que é diferente. Olhar para o outro que é diferente e considerá-lo inferior. Ter uma atitude negativa, tratá-lo mal, ou pensar nele como alguém inferior ou como alguém com defeitos, simplesmente por ser diferente de mim, isso é o que a gente vai chamar de preconceito, certo? E essa atitude, é nesse sentido, é com essa definição de preconceito, de uma atitude negativa em relação a quem é diferente de mim, que vai desencadear os outros dois conceitos que eu disse que são importantes, que são a discriminação e a segregação. Os preconceitos, eles se fundamentam em estereótipos negativos. O que é o estereótipo? Estereótipo é uma generalização, tá? Então, por exemplo, quando eu digo, penso assim, todo japonês é bom em matemática. Isso é uma generalização, isso é um estereótipo, generalização. É quando eu digo que todas as pessoas que têm uma determinada característica, todas as pessoas que pertencem a um determinado grupo têm a mesma característica. Então, todo japonês é bom em matemática, todo negro gosta de samba, todo gaúcho gosta de chimarrão e de churrasco, e por aí vai. Então isso são generalizações. E muitas vezes, isso é o estereótipo, que é uma generalização, é quando eu digo que todo mundo que pertence a um determinado grupo é igual. E muitas vezes esses estereótipos eles são ligados a características negativas. Então, por exemplo, quando você ouve, por exemplo, que todo baiano é preguiçoso, isso é um estereótipo negativo. Então é uma generalização superficial, como se todos os baianos fossem iguais, e além de serem iguais, eles têm o mesmo defeito, que é ser preguiçoso. Então, um estereótipo negativo é quando eu acho que quem é daquele grupo tem aquele defeito. Todo mundo tem aquele defeito. Então, a gente vai para outros estereótipos que a gente ouve e que a gente precisa questionar. Todo estereótipo ele é questionável e todo estereótipo ele é falho, porque todo grupo é diverso. Os indivíduos de um determinado grupo eles têm características em comum, mas não quer dizer que eles são todos iguais, que eles têm todos a mesma característica. Então aqui eu coloquei uma listinha, né, de alguns estereótipos que a gente ouve. Então tem ali, né, todo ateu é intolerante, todo negro é bandido, todo pastor é ladrão, todo religioso é alienado, todo padre é pedófilo, todo roqueiro é drogado, todo gay é promíscuo. Aí tem a frase, todo idiota pensa assim.
Então, sempre quem se baseia em estereótipos, se baseia em generalizações, está fadado a ter atitudes preconceituosas. Então, quem pensa nessas generalizações vai olhar para o gay e falar, não, todo gay é promíscuo, todo gay é infiel, todo gay é pervertido. Ou vai olhar para uma pessoa religiosa e falar, não, todo religioso é intolerante, todo religioso é preconceituoso. Nenhuma pessoa que segue uma religião aceita as outras pessoas como são. Ou olha para o pastor evangélico, não, todo pastor evangélico rouba dos fiéis. Ou olha para o padre, todo padre é pedófilo, todo padre mexe com criança. Né? Porque, eventualmente, alguns casos de algumas pessoas, né, ficaram famosos casos da Igreja Católica, de padres acusados de pedofilia, de pastores evangélicos que enriqueceram de forma suspeita, ou enfim, e outros casos, e aí a gente generaliza. Todo mundo que se identifica com esse grupo, então vai ter essa característica negativa. Então isso é o estereótipo. É reforçar, é pegar uma característica de algumas pessoas de um grupo e espalhar para todo o grupo e assumir de antemão que todas as pessoas nesse grupo têm essa mesma característica negativa. Isso é o estereótipo negativo. Com base nos estereótipos negativos, então o preconceito ele serve como base para formar julgamentos prévios. Aí vem a coisa do que a gente fala do pré-conceito. Então, por exemplo, se todo negro é bandido, eu vejo um negro na rua e penso, bandido, vou me afastar dele. Isso é o preconceito agindo. Então tem um julgamento prévio. Eu olho para a pessoa e a partir desse estereótipo negativo que eu já tenho, eu concluo que essa pessoa é dessa forma. Eu olho para um muçulmano e penso, terrorista, não vou ficar perto porque ele pode fazer um atentado à bomba a qualquer momento. Não é assim. Então o preconceito, ele gera esses julgamentos prévios. Ele se baseia no estereótipo negativo para gerar o julgamento prévio. O que acontece? No Brasil, a nossa Constituição, o nosso Código Penal, a nossa legislação proíbe qualquer forma de preconceito, seja por raça, por cor, né, por credo, por condição socioeconômica, por condição sexual, enfim. A nossa Constituição proíbe, é expressamente proibido qualquer tipo de preconceito. E alguns tipos de preconceito, como por exemplo o preconceito racial no Brasil, ele é crime inafiançável, ou seja, é um crime grave. Se a pessoa é presa por racismo, ela não sai mediante a fiança, é um crime grave. Mas mesmo a gente tendo no Brasil uma legislação que proíbe, e em alguns casos considera um crime muito grave, muitas práticas preconceituosas fazem parte do nosso dia a dia como se fossem naturais, a gente naturaliza. A gente pega esses estereótipos como se fossem verdades absolutas e vive no nosso dia a dia usando eles como critério para julgar pessoas, para tomar as nossas decisões, para agir. E é isso que a gente chama de naturalização. Naturalização é quando eu penso, de novo, o estereótipo do negro é bandido. Então, se a pessoa nasceu negra, ela nasceu bandida. E eu naturalizo isso. Naturalizar significa é da natureza da pessoa, não tem o que fazer. Então ela vai ser assim. O muçulmano ele vai ser terrorista, não tem o que fazer. O pastor ele vai ser ladrão, não dá para não ser. Não dá para ser pastor e não ser ladrão. Então sempre que eu ver um pastor eu vou estar olhando para um ladrão. Então isso é o estereótipo, é o preconceito baseado no estereótipo. E ele se naturaliza quando eu tomo isso como verdade. Fala, não tem o que fazer. Da mesma forma que o cachorro late, o pastor rouba. Da mesma forma que o gato mia, o padre é pedófilo, o padre abusa de criança. Então não tem o que fazer, é da natureza dele. Então isso que é naturalizar a ação. E se eu tomo isso como verdade, eu estou agindo de forma preconceituosa. Pois bem, tem um sociólogo, o Kabengele Munanga, ele nasceu no Congo, então ele é um congolês, Congo, país da África, mas ele é radicado no Brasil, ele é professor da Universidade de São Paulo, então já está no Brasil há muitos anos. E ele pesquisa sobre grupos afro-brasileiros, né, sobre a condição dos negros no Brasil. E ele tem um olhar sociológico sobre essa questão em que ele diz o seguinte, quando as sociedades, né, os diferentes grupos étnicos dentro da sociedade, eles se classificam, né, eles se identificam, por exemplo, no Brasil, eu sou afro-brasileiro, ou eu sou indígena, ou eu sou descendente de europeus, ou sou descendente de asiáticos, enfim, quando esses grupos se identificam, o Munanga, ele diz que isso tem um lado positivo, porque esses grupos, essa classificação dos grupos étnicos, ela pode cumprir um papel de valorizar traços culturais.
Então, quando o afro-brasileiro se reconhece como afro-brasileiro, sou um afrodescendente, tenho ancestrais africanos, certas características da minha cultura, certas características da minha etnia, eu vou tentar valorizar, né? Os traços fisionômicos, o cabelo, o tom da pele, a religiosidade, a cultura. Ao me reconhecer como parte desse grupo, eu vou buscar valorizar esse grupo. Né? A mesma coisa com os asiáticos, a mesma coisa com descendente de europeu, a mesma coisa com descendente de indígena. Então tem um lado bom, quando a gente reconhece os diferentes grupos que existem dentro da sociedade. Isso não é ruim. E essa valorização vai promover unidade, solidariedade e identidade. Então as pessoas que se reconhecem como parte de um mesmo grupo, elas tendem a se ajudar. Existe uma solidariedade maior entre pessoas que se reconhecem como semelhantes, que se reconhecem como parte do mesmo grupo. E isso ajuda a sobrevivência do próprio grupo e a sobrevivência dos indivíduos. Então, não é um problema quando a gente olha para a sociedade, uma sociedade como a sociedade brasileira, e enxerga grupos diferentes, culturas diferentes. Isso não é um problema, porque cada grupo, ao se reconhecer como um grupo específico, ele vai se valorizar e vai se preservar. O problema, que aí entra o preconceito, né? Que as pessoas acham assim, o preconceito é quando eu olho para o outro e acho que o outro é diferente de mim. Não, o outro é diferente de você, porque se ele não fosse diferente de você, ele não seria outro, tá? Se ele fosse igual a você, ele seria você, ele não seria outro. Então, quando eu olho para o outro, eu vejo diferente. Não é um problema reconhecer o outro como diferente. Não é um problema que eu me reconheça como pertencente a um grupo, por exemplo. Eu sou um católico e ali tem o pessoal que frequenta a Umbanda. Somos grupos diferentes, temos religiões diferentes, pensamos o mundo de forma diferente. Ok, os católicos vão se unir como grupo, vão valorizar a sua religiosidade e vão ter uma solidariedade entre si. Os umbandistas vão se valorizar como grupo, vão ter uma solidariedade entre si. Isso não é um problema. Isso é até benéfico para a sociedade. O problema é quando eu olho para o outro e penso, a minha cultura, os meus traços, o que faz eu pertencer ao meu grupo é bom. E o que faz o outro pertencer ao grupo dele é ruim. Então eu vou menosprezar, vou discriminar, vou maltratar. Então se eu sou o cara que gosta de rock, tô aqui no grupo dos roqueiros, e olho ali pro grupo do funk, o pessoal que gosta de funk, e falo, eles são uns depravados, ou que têm mau gosto e são burros, aí eu tô colocando a questão do grupo como algo que faz uma pessoa ser mais valorizada ou menos valorizada. Isso eu tô falando de gosto musical. Fica ainda mais grave quando eu falo de etnia. Sou europeu, meu grupo tem uma cultura, uma civilização avançada. Ele é índio, ele tem uma civilização, uma cultura atrasada. Então, para ele ser uma pessoa boa, ele tem que abandonar a cultura dele e vir para a minha. Ele tem que ser igual a mim, senão ele vai ser um ser humano pior. Então, o problema é quando... Não é um problema haver grupos diferentes na mesma sociedade. O problema é quando um grupo menospreza o outro, trata o outro como inferior. Então, assim, e do ponto de vista sociológico, essas classificações e diferenciações de etnias, ou seja, em classificar e entender quem pertence a que grupo, isso resulta de interações sociais. E essas interações sociais, elas acabam servindo como mediadoras das relações entre grupos. Então, se os grupos olham para si mesmos, né, se reconhecem como grupo, mas olham para os outros grupos como semelhantes, no sentido de que têm o mesmo valor, ou de que não são inimigos, ou que não são inferiores, ou nada disso, a relação entre eles vai se dar de uma forma. Vai ser uma relação horizontal, vai ser uma relação de troca, vai ser uma relação, às vezes pode ser até uma relação de integração, por que não? Mas se um grupo olha para o outro como o meu grupo é bom e o dele é ruim, o meu é superior, o dele é inferior, aí você vai ter uma relação de conflito, em que um vai tentar dominar o outro, ou que um vai tentar subjugar o outro, ou que um vai tentar transformar o outro, porque o outro é pior, então eu quero que ele seja bom, então vou tentar fazer ele ficar igual a mim. E aí isso se torna problemático. Então a gente pode pegar como exemplo assim, de como essa interação entre grupos pode ser boa ou ruim quando a gente olha para as torcidas de futebol. Eu vou usar muito exemplo das torcidas de futebol nessas aulas de raça, etnia e multiculturalismo. Por exemplo, se a gente tem uma torcida de futebol, então
os torcedores de um determinado time, eles se reconhecem como parte daquele grupo, porque eles olham para o time, se identificam com o time, aí eles olham para as pessoas em volta, veem outras pessoas que torcem para o mesmo time, que usam as mesmas cores, então se reconhecem como um grupo. Isso é bom, isso reforça uma identidade, isso é uma relação positiva com a identidade. Então essa relação positiva com a identidade, ela se manifesta quando essas pessoas se juntam para cantar o hino do time, para cantar as músicas da torcida, para comemorar o gol, para comemorar a vitória, quando estão torcendo pelo time na arquibancada ou assistindo a uma TV, quando festejam a vitória, quando festejam o título. Isso são relações boas, né? É compartilhar algo bom. Então é uma relação positiva com a identidade. É um grupo de pessoas que se reúne e compartilha uma série de experiências e tem uma relação positiva com essas experiências. Mas essa relação com a identidade ela pode se tornar negativa quando eu olho para o torcedor do outro time e acho que ele não devia existir, só devia existir um torcedor do meu time. Ou quando eu olho para o outro e não acho que ele não devia existir, mas que ele tá errado, que ele é ruim, que ele é burro, que ele não sabe o que ele está fazendo, que ele é inferior. Então eu olho para o torcedor do outro time, eu xingo, eu enfrento, eu provoco, eu brigo fisicamente, né? E aí você tem as brigas nos estádios, as brigas nas ruas em dia de jogo. Então aí é uma relação negativa com a identidade. Então a relação com a identidade é positiva quando ela agrega, quando ela gera solidariedade. Quando ela gera conflito entre identidades diferentes, aí ela está sendo uma relação negativa, porque ela não deveria gerar conflito. Ela deveria gerar unidade com quem é do meu grupo, e manter uma convivência pacífica com quem é de outro grupo. Manter uma convivência, manter o respeito, manter a troca, manter o diálogo. Não a briga, o enfrentamento. E também a questão das torcidas, né? Eu nunca reparei isso aqui no Rio Grande do Sul, depois vocês podem até comentar comigo nas lives, né? Quando a gente for conversar ao vivo sobre a matéria, ou numa aula presencial, quem sabe um dia ela possa vir a acontecer. Se aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os torcedores do Grêmio e do Inter têm estereótipos. Em São Paulo tem, por exemplo. Por exemplo, os torcedores do Corinthians são taxados de bandidos. É o estereótipo do torcedor do Corinthians. O torcedor de São Paulo é taxado de gay. É o estereótipo do torcedor de São Paulo. Né? Ou gay, ou o que a gente chama em São Paulo de Mauricinho, o cara rico, que menospreza os outros, é o torcedor de São Paulo. O torcedor do Palmeiras, ele é italiano, mas antigamente ele era taxado como sujo, daí que vem o apelido de porco do Palmeiras. E os torcedores do Santos são taxados de velhos, porque o Santos ficou muitos anos sem ganhar título, então falavam que era só velho que torcia para o Santos, então o torcedor do Santos é velho. Então tem os estereótipos. No Rio Grande do Sul eu não sei se tem esse tipo de estereótipo, mas em São Paulo tem. E é com base nesses estereótipos que as torcidas se xingam, que as torcidas se provocam. Então, de novo, o estereótipo, ele vem, né, de uma atitude negativa, né? O estereótipo negativo, ele gera uma atitude negativa em relação à pessoa, e isso gera um julgamento prévio, com base nesse estereótipo. Então, você olha para uma pessoa com camisa do Corinthians na rua, você tem medo de ser assaltado, porque o estereótipo do corintiano é bandido. E, enfim, e assim por diante. Pois bem, como eu estava dizendo, esses preconceitos, eles se baseiam em estereótipos negativos, e a socióloga que trabalha na área de educação, que é a Vera Maria Kandal, ela diz que esses preconceitos, eles são difundidos, enraizados e renovados por meio de mecanismos educativos. Ela não está dizendo que a gente aprende a ser racista na escola, ou preconceituoso na escola. Às vezes até aprende na escola, mas quando ela fala de processos educativos não é disso que ela está falando. Ela não está falando da escola, mas ela está falando de um processo de aprendizagem. Em outras palavras, ninguém nasce preconceituoso. As pessoas aprendem a ser preconceituosas. Ninguém nasce achando que negro é bandido. Ninguém nasce achando que pastor é ladrão. Ninguém nasce achando que gay é promíscuo. As pessoas aprendem isso ao longo da vida. E como elas aprendem? Elas aprendem vendo, ouvindo. Elas aprendem através dos meios de comunicação. Elas aprendem através da família, aprendem através da religião, aprendem no esporte, no lazer e assim por diante. Então é no dia a dia, nas práticas do dia a dia, no convívio com as pessoas, que a gente aprende os nossos preconceitos, que a gente aprende os estereótipos. Então, e esses estereótipos, eles vão sendo
incorporados através dos processos de socialização. Então, os processos de socialização que a gente estudou em vídeos anteriores, eles nos ensinam, né, os processos de socialização, eles nos ensinam a nos comportar dentro da sociedade, quais são os valores da sociedade, quais são os comportamentos. E muitas vezes, entre esses valores e esses comportamentos, estão presentes estereótipos e estão presentes preconceitos. E a gente aprende, através dos processos de socialização, esses preconceitos e acaba internalizando. Então, às vezes, a pessoa nunca parou para pensar por que ela olha para um negro e ela tem medo de ser assaltado. É porque ao longo da vida dela, ela foi aprendendo com amigos, com familiares, com as pessoas que conviviam com ela, que o negro é bandido. E aí, por isso que eu disse lá no começo do vídeo, e a gente para se perguntar, tá, se a gente parar para se perguntar, tá, mas de onde você acha que negro é bandido? E a pessoa vai fazer a reflexão e vai perceber que ela não tem um motivo. Ela aprendeu o que é porque é. E é isso que a gente chama de naturalização. Naturalização é o que é porque é. Por que você acha que negro é bandido? Não, porque é. E aí, quando a pessoa vai refletir de forma um pouco mais racional, ela percebe que esse preconceito não faz sentido. Por isso que também o preconceito, a gente fala que ele é muito emocionalmente internalizado. Ele não é racional. Porque se ele fosse racional, não seria preconceito. Seria uma constatação a partir de uma reflexão. Mas o preconceito, ele é emocional. Eu aprendi, assim, que determinadas pessoas não são legais de conviver. Porque elas são, sei lá, feias, sujas e malvadas. Então essas pessoas eu não posso chegar perto. Então aí você tem essa... Você internaliza esses preconceitos, sem ter uma reflexão sobre o porquê que você está internalizando esse posicionamento. Então, e isso é muito interessante, e isso vai ajudar a gente a entender algumas coisas dos próximos vídeos, porque essa internalização do preconceito, essa internalização de determinados valores, ela não funciona só para quem é preconceituoso, ela funciona para quem é vítima do preconceito. Então, muitas vezes, a pessoa que é vítima do preconceito, que sofre com preconceito, ela também internaliza valores preconceituosos. E ela acha normal que ela seja tratada diferente. Ela fala, bom, eu sou diferente, então eu vou ser tratado diferente. É normal isso. E aí a pessoa, às vezes, nem percebe que ela está sendo vítima de um preconceito. E aí você pergunta para a pessoa, não, você é discriminada? Você sofre um preconceito? Você já sofreu racismo na sua vida? A pessoa fala, não, nunca sofri não. Né? É comum, às vezes, você perguntar para um negro, falar, você já sofreu racismo? E ele fala, não, nunca percebi sofrer racismo. Aí você pergunta para a pessoa, mas já fizeram piada? Alguma piada com você, alguma brincadeira falando da cor da sua pele? Ah, já. Já fizeram alguma brincadeira falando do seu cabelo, por exemplo? Ah, já. Já fizeram alguma piada assim que a piada dava a entender que você era bandido? Ah, já fizeram sim. Então, você sofreu preconceito? Não, mas não foi preconceito, foi uma brincadeira só, porque as pessoas fazem esse tipo de brincadeira, né, com o cabelo, com a cor, né, com o preto ser bandido, isso é uma brincadeira comum na sociedade. Então, amigo, não é, isso é preconceito, isso não deveria acontecer. Então, a própria vítima do preconceito internalizou. E isso afeta muito profundamente quando a gente pensa, às vezes, por que determinados grupos não têm determinadas profissões, às vezes? Tem toda uma questão social, de acesso ao estudo, de acesso à profissão, mas também tem uma coisa cultural internalizada. Muitos negros não vão fazer medicina, por exemplo, não tem, assim, tem a questão socioeconômica, a dificuldade de entrar na universidade, são vestibulares concorridos, e aí muitos negros não têm acesso a boas escolas para conseguir passar no vestibular e entrar numa universidade, mas além disso, ao longo da vida, muitos negros são desestimulados, porque medicina não é uma carreira para negro, medicina é uma carreira para branco. Isso é uma coisa que ninguém diz abertamente, mas as pessoas internalizam, porque o negro olha para os médicos que ele conhece, ele vê quase todos brancos, ele vê poucos negros. Ele olha para a família dele, não tem nenhum médico. Então ele vai olhar para a família dele e vai falar, quais são as carreiras para mim? As carreiras das pessoas do meu convívio. Então, e a pessoa acaba internalizando isso, e isso se torna também um preconceito, um estereótipo. Negro serve para, no Brasil, negro serve para música e esporte. No negro cientista, né, não é algo difundido, assim. Claro, a gente
vivemos hoje um momento em que isso está sendo questionado, isso está sendo revisto. Mas a gente ainda tem isso meio que internalizado. Muitas pessoas ainda têm isso meio que internalizado, né? Que existem profissões para pessoas brancas e profissões para pessoas negras, da mesma forma que existe profissão para homem e profissão para mulher. Então, a gente precisa um pouco repensar essas questões, né? Por que a gente associa automaticamente determinados grupos a determinados cargos, a determinadas profissões, e não associa outros grupos a determinados cargos, a determinadas profissões? E eu proponho para vocês uma reflexão, né? A gente está no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, a gente tem diversos professores, mestres, doutores, pesquisadores, pessoas com uma carreira legal por trás, né? Até chegarem no Instituto Federal. Quantos professores negros nós temos no Instituto Federal Farroupilha, no campus avançado uruguaiano? Parem para pensar sobre isso. Por que será que a gente tem tão poucos? Coloquem essa reflexão. Será que tem a ver com esses processos de internalização de que essa carreira não é para mim? Reflitam. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, quando o preconceito ele é internalizado, ele se torna aceitável, tanto da parte de quem é preconceituoso, quanto da parte de quem sofre preconceito. Ele se torna aceitável. Ah, tudo bem, não é um problema, porque as coisas são assim. Então, não tem problema me tratarem diferente. E esse vídeo, eu queria terminar esse vídeo que a gente está falando sobre preconceito, falando sobre um ambiente em que o preconceito aparece muito, e queria deixar essa reflexão para vocês, que é o ambiente do humor. Por quê? Muitas piadas se baseiam em estereótipos. Muitas piadas, a piada sobre o gay, a piada sobre o nordestino, a piada sobre o gaúcho. Eu não sei se vocês conhecem muita piada de gaúcho, eu vou falar sobre piada de gaúcho no final do vídeo. Enfim, tem as várias piadas que se baseiam em estereótipos. E normalmente o público ri da piada quando ele identifica o caráter cômico do estereótipo. Então, por exemplo, não sei se é comum para vocês, mas o judeu mão de vaca, o judeu pão duro. O judeu pão duro é um estereótipo. Então, numa piada em que o judeu aparece sendo pão duro e a pão durice do judeu leva a uma situação bizarra ou a uma situação extrema, ou, enfim, aí entra o caráter cômico. Está reforçando o estereótipo. Quando a gente fala de piada de negro, a piada de negro tem a ver geralmente com o negro ser bandido e às vezes tem a ver com a sexualidade do negro. Tô falando do negro porque a gente está entrando na questão da raça. E algumas piadas de negro envolvem, por exemplo, o tamanho do órgão sexual do negro, dizendo que ele tem um órgão sexual avantajado. E muitos negros não percebem que essa piada, quando mexe com a sexualidade do negro, ela não é um elogio. Ela é extremamente racista. Por que ela é extremamente racista? Porque de onde vem essa fixação com o tamanho do órgão sexual do negro? Lá na época da escravidão, quando os europeus traziam africanos para a América como escravos, a forma do africano, dentro da sua cultura, dentro da sua religiosidade, lidar com a sexualidade era diferente da do cristão europeu. O cristão europeu lidava com a sexualidade de forma mais contida. Entre os povos africanos, dentro da religiosidade, dentro das religiões africanas, a sexualidade é tratada de uma outra forma. Então ela é um pouco menos restrita e contida do que na visão cristã. Não vamos entrar no mérito de ser melhor ou pior, enfim, é tratada de forma diferente. Então os negros africanos eram vistos como pessoas hipersexualizadas pelos europeus. E como pessoas hipersexualizadas, seriam pessoas que não teriam muito controle sobre seus instintos sexuais. E não ter muito controle sobre seus instintos sexuais significa que a pessoa está mais perto do animal do que do ser humano, porque o animal não tem controle sobre seus instintos sexuais. O cachorro, quando percebe uma cadela no cio, ele vai atrás da cadela. Então eles viam o negro como um cachorro e a negra como uma cadela. Por isso a questão da hipersexualidade. Então quando mexe a piada com o órgão sexual do negro, ele está comparando, na verdade, o negro com o animal. É essa a raiz da piada. Então, não é um elogio. Pois bem, então, quando a piada mexe com isso, mexe com esses estereótipos, a gente precisa ficar atento. Essa piada, ela está reforçando um preconceito? Ela está reforçando um estereótipo? Ela está reforçando uma característica negativa que é atribuída erroneamente a todo um grupo? Então isso é um lado do humor, e é um lado do humor que nos últimos anos vem sendo meio que combatido.
né, de não reforçar os estereótipos negativos. Mas, às vezes, por outro lado, os próprios humoristas podem usar esses estereótipos nas piadas como forma de questionar os estereótipos. Então, às vezes, o humorista ele faz uma piada sobre ser negro, mas não para reforçar o estereótipo negativo do negro, mas para as pessoas pararem e pensarem, opa, o que ele está dizendo sobre o estereótipo do negro, será que é verdade mesmo? Será que está certo isso que ele está dizendo? Então, às vezes, o estereótipo usado na piada, ele é uma provocação. Ele está questionando. E aí você tem que ver a construção da piada com atenção para perceber se ele está reforçando o estereótipo, se ele está reforçando o preconceito, ou se ele está questionando o preconceito. E eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês perceberem a diferença de uma coisa e de outra. O primeiro exemplo é de um comediante. Quem gosta de lidar com de ler sobre questões raciais, que é o tema aqui das nossas aulas, tem um comediante carioca chamado Yuri Marçal, que é um comediante de stand-up, e ele também é ator, né? Tem alguns vídeos que ele participa no Porta dos Fundos e por aí vai. E o Yuri Marçal ele é um cara extremamente engajado nessa questão de combate ao preconceito através do humor. Ele, além de negro, ele é do candomblé. E ele fala muito sobre a religiosidade e sobre o ser negro. E ele faz muitas piadas, por exemplo, com branco. E, por exemplo, como eu disse, né, do órgão sexual do negro ser grande, ele faz piada com o órgão sexual do branco ser pequeno. E por que ele faz isso? Para humilhar o branco? Não. Porque, historicamente, os negros sempre foram objeto da piada. Quando ele inverte o objeto da piada, ele está fazendo uma provocação. O branco se incomoda quando é objeto da piada. E aí, quando ele faz a piada com o branco, é para o branco parar e pensar, pera, se eu dava risada da piada do negro, por que eu não estou dando risada da piada do branco? Ou então o branco dá risada e fala, nossa, esse cara me pegou. Realmente, o que ele está falando de mim não está certo. Mas eu também falava dele e tô vendo que não está certo. Ele me pegou, tipo, eu dou risada porque acuso o golpe. Ó. Cara, realmente, eu sou um idiota porque eu pensava dessa forma. Então, às vezes, o comediante ele mexe com o preconceito, ele mexe com o estereótipo para te fazer pensar sobre o estereótipo. O Yuri Marçal tem alguns vídeos que ele faz, por exemplo, que ele pega frases que as pessoas dizem no dia a dia de forma natural, que acham que não tem problema nenhum, só que ele inverte. Tem um vídeo dele, por exemplo, que ele pega expressões que as pessoas falam usando referências a religiões afro, e ele troca as referências da religião afro por referências da religião cristã. Frase que vocês já devem ter ouvido muito, que as pessoas falam na brincadeira, sem problema nenhum. Ah, chuta que é macumba. E ele troca chuta que é macumba por chuta que é hóstia, ou chuta que é... Enfim, alguma referência cristã, chuta que é um crucifixo. E aí os cristãos ficam, nossa, que horror, que absurdo, que ofensivo com a minha religião. E aí ele pode virar e falar, tá, mas quando você faz com a minha é ok? É tranquilo? Então... É uma provocação, na verdade, né? Não é que ele odeia os cristãos, mas ele faz a piada com o objetivo de provocar. Então isso é uma forma de lidar com o estereótipo, com o preconceito, provocando, né? Gerando a reflexão. Por outro lado, aqui a gente tem a notícia de um apresentador da TV Alterosa, que é uma afiliada do SBT, vamos ver aqui em Minas Gerais, que num desses programas aí de noticiários que passam durante a tarde, ele estava falando mal de um cara que o apelido do cara era Montenegro. Aí ele vira pro repórter e fala, porque vê logo que não é uma coisa boa, porque se o cara fosse gente do bem, o sobrenome dele ia ser Monte Branco. Claramente uma piada racista, preconceituosa, porque ele está dizendo que se é negro é ruim, se ele fosse bom seria branco. E ele falou, o repórter que estava aparecendo ali ao vivo ficou claramente constrangido, depois ele teve que vir a público, se desculpar, que fez uma brincadeira infeliz, blá blá blá, e todo mundo reconheceu que não foi legal, né? Porque ele claramente estava sendo racista, né? Ah, se fosse bom era branco, é negro então é ruim. Então é a piada preconceituosa ali, ele está mexendo com o estereótipo, reforçando o estereótipo. Negro é ruim, branco é bom. Já o Yuri Marçal, em algumas piadas, ele tenta fazer a provocação. Ele mexe com o estereótipo, mas para fazer você se incomodar com o estereótipo e refletir sobre o estereótipo. Alguns de vocês podem ter ouvido falar que o Yuri Marçal fez piada com estupro e que não foi legal. Tá, não estou dizendo que o Yuri Marçal é perfeito. Tem piadas muito boas, piadas muito ruins. Mas aqui o nosso exemplo é que às vezes ele faz essa piada para provocar.
Algumas piadas é para provocar, para gerar reflexão, e outras são simplesmente para reforçar os estereótipos. Quando a gente fala dos estereótipos, também a gente entra, por exemplo, no famoso caso do baiano preguiçoso, que eu citei lá no começo do vídeo. E muitos de vocês, gaúchos, já devem ter ouvido falar, e aqui tem essa charge aqui, essa tirinha, que é o baiano e o gaúcho. Aí vem o gaúcho pergunta, bate, então esse é o seu escritório, é assim que estás ocupado? E aí o baiano falou, oxe, eu não tô não, brother, tô aqui compondo as músicas pro carnaval. Então o baiano, ele é preguiçoso, ele fica o dia inteiro deitado na rede tomando água de coco. Enquanto o gaúcho lá, ele tá lá no campo, né, com seu cavalo, enfim, fazendo suas coisas de gaúcho. O paulista é o trabalhador, tá o dia inteiro, né, trabalhando, tá ocupado, acelerado. O carioca tá ali na praia, tal, né? Esses são os estereótipos que a gente tem pelo Brasil. E é muito curioso que, assim, né, as pessoas brincam, né, fazem piada com os estereótipos e falam, não, mas isso é uma piada, você não se incomoda, a gente sabe que você não é preguiçoso, baiano, mas a gente brinca com isso, né, porque o baiano fala mais devagar e tal, né, então a gente, né, tem carnaval lá, o carnaval é grande, né, a gente acha que o baiano gosta de festa, isso é uma piada, não tem nada a ver. É a coisa da internalização, né, é normal fazer piada com baiano, porque baiano é assim mesmo, então você faz a piada com isso e tal. E não para pensar que você está sendo preconceituoso, porque os baianos trabalham tanto quanto qualquer outra pessoa no Brasil, né? Nem mais nem menos. Mas a gente criou a imagem do baiano preguiçoso. Da mesma forma, não sei se vocês conhecem, mas vocês sabem qual que é a imagem do gaúcho no resto do Brasil? No Brasil inteiro, quando piada de gaúcho no resto do Brasil, vocês sabem o que é? Pra gente encerrar, pra gente ver a coisa da inversão, muitos de vocês podem ter visto o vídeo aqui e falado, mas só uma brincadeira com o baiano. E quando a piada é com o gaúcho? E as piadas com o gaúcho são duplamente preconceituosas, né? Porque a piada do gaúcho, o Brasil inteiro, o gaúcho é o gaúcho gay. Aquele homem forte, de bigode, bombacha, que gosta de outro homem. No Brasil, o gaúcho é visto como gay. E aí vem o duplo preconceito, né? Porque é o gaúcho gay. E o segundo preconceito é entender ser gay como algo negativo. É duplamente preconceituosa a piada com gaúcho. E aí vem essa piada aqui, né? Do Brasil inteiro as pessoas dão risada dessa piada. Por que no Rio Grande tem tanto homem? Bate, porque cada gaúcho tem o seu. Então, no Brasil inteiro as pessoas dão risada. Será que os gaúchos dão risada também? Porque aí vira pro baiano e fala, não, baiano, leva na brincadeira. Estão aqui brincando, brincadeira sadia, né? Então, e quando inverte, como fica? Então percebam, né? O estereótipo é a visão muitas vezes que o outro tem de nós, e quando a gente para pensar sobre o estereótipo que o outro forma de nós, na maioria das vezes a gente não se identifica. A gente não se identifica. Quando o gaúcho olha para o estereótipo do gaúcho no resto do Brasil, muitas vezes ele não se identifica. Os gaúchos acham que o estereótipo, muitos gaúchos acham que o estereótipo do gaúcho no resto do Brasil é o gaúcho do 20 de setembro. Não é. O estereótipo do gaúcho no Brasil é o gaúcho gay. Não tem nada a ver com o gaúcho do 20 de setembro. Aliás, no resto do Brasil as pessoas nem sabem o que é 20 de setembro, o significado do 20 de setembro para os gaúchos. Da mesma forma que o baiano visto como preguiçoso no Brasil inteiro, é objeto de piada no Brasil inteiro como preguiçoso, ele não se vê como preguiçoso, ele não se identifica com esse estereótipo. Né? E da mesma forma, o negro, que é visto como bandido, que é visto como inferior, como é visto com todas as características negativas, ele não é nada disso, ele não se identifica com isso. Mas às vezes isso está tão disseminado que a pessoa internaliza. Eu não sou bandido, eu não sou nada disso, mas acho que eu também não sou capaz de fazer uma faculdade de medicina, porque eu não vejo negros fazendo medicina. Eu não sou capaz de ser um pesquisador de um instituto federal, porque eu não vejo negros sendo pesquisadores no instituto federal. Então você tem essa internalização, ela pode acontecer. E quando ela acontece, e na nossa sociedade ela acontece muito, quando ela acontece, isso é um sintoma de que o preconceito está muito arraigado na sociedade. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre discriminação, segregação e mais alguns conceitos ligados a essa temática que a gente está estudando, para a gente avançar nesse assunto das questões étnicas, raciais e multiculturais. Até o próximo vídeo.